pessoal, aqui é o professor Maxwell de História e hoje eu vou corrigir aí a página 311, tá? Da independência do Brasil, o primeiro reinado aí do 8º ano. Então pega o livro de vocês, como eu falei, e abram aí na página 311 e vamos à correção dos exercícios do livro. Vamos lá. Questão número 1. Identifique a alternativa que não apresenta um ponto da Constituição outorgada por Dom Pedro I em 1824. A questão correta é a letra E, fim da escravidão, na qual não acabou, tá? Mesmo com a independência do Brasil, mantiveram aí a escravidão no Brasil. Número 2. Qual foi o poder criado na Constituição de 1824 que concentrava o poder nas mãos do imperador? O criado vai ser a letra A, o moderador, poder moderador, que eram 4, né? Legislativo, executivo, judiciário e moderador, que era só o imperador podia mandar ou manipular esse poder, né? Sobre os outros 3. Não esquecendo que o imperador também era o poder executivo. Número 3. Que revolta ocorrida na província de Pernambuco durante o primeiro reinado é considerado um desdobramento da Revolução Pernambucana de 1817. É a letra C, Confederação do Equador. Questão 4. A Guerra da Cisplatina de 1825 a 1828 resultou na independência de qual país da América do Sul? Letra D, Uruguai. Número 5, essa é discursiva e vocês têm que fazer aí no caderno. No que se refere à Revolução Liberal do Porto, e cite a exigência dos revoltosos. A Revolução Liberal do Porto foi para tirar os ingleses ali de Portugal, que estava administrando Portugal, e os liberais portugueses vão tirar os ingleses dali. E uma das exigências deles era o retorno de D. João VI, né, para Portugal, voltar a Portugal. Vamos lá, questão número 6. A primeira Constituição brasileira de 1824 estabelecia, entre outros fatores, a existência de 4 poderes. Aqueles que eram exercidos exclusivamente pelo imperador era o poder moderador, de novo aí, igual aquela resposta anterior. Questão 7. A independência brasileira foi um processo liderado em grande parte pelos setores sociais que mais se beneficiaram com a ruptura dos laços coloniais. Esses setores foram formados pelos, questão correta é a letra B, os grandes proprietários de terra e grandes comerciantes. Questão 8. Acerca do processo de independência no Brasil, isto é, de separação política entre a colônia e a metrópole portuguesa, em 1822, é correto afirmar que é letra D. Resultou numa reação conservadora provocada por interesses comuns de certos setores da elite brasileira, bem como o do imperador. Questão 9. A independência política do Brasil não representou alterações qualitativas no sistema social. Isto porque foi mantido a questão letra E, o trabalho escravo presente em todas as atividades produtivas. Tá? Então, a escravidão que vai manter a unidade do Brasil. Questão 10. Todas as alternativas abaixo referem-se à consolidação da independência brasileira, exceto questão é letra A. Os ingleses exigiam uma porcentagem obtida sobre o lucro de tráfico negreiro para reconhecer a independência brasileira. Claro que não, né? Isso aí está totalmente errado. Os ingleses queriam, na realidade, a libertação até dos escravos para ter mais consumidores para os seus produtos manufaturados. Vamos lá, questão número 11. Confederação do Equador proclamada em 2 de julho de 1824 por Manuel Carvalho, questão correta é a letra E, buscava a organização de um governo representativo e republicano. Questão número 12. No dia 25 de março de 1824, Dom Pedro I outorgou a primeira Constituição brasileira, que tinha como característica, questão correta é a letra B, poder moderador e um Senado
vitalício. Então, quer dizer, o senador, ele, quando era escolhido pelo imperador, ele ficava lá até vinha falecer. Questão 13. A Confederação do Equador, movimento iniciado em Pernambuco em 1824, apesar do pequeno e também teve o apoio do Piauí. Acerca da Confederação do Equador, podemos afirmar de maneira correta que este se caracterizou por ser um movimento que, letra A, possuía inspiração republicana. 14. A monarquia liberal estruturada no Brasil com a outorgar da Constituição de 1824 conviveu até o final do século XIX, com contradições relativas, letra A, a presença do trabalho escravo, da religião oficial sendo o neocatolicismo e do poder moderador. 15. Após a independência do Brasil, ocorrida em 7 de setembro de 1822, as elites locais estruturaram o novo país a partir de uma série de códigos legais, como a Constituição de 1824, o Código Criminal de 1830 e o Código Comercial de 1850, entre outros. Sobre a Constituição de 1824, assinale a alternativa que corresponde a uma de suas características. Questão é letra C. Criou o poder executivo, legislativo, judiciário e moderador, e esse último ser exercido pelo imperador. Questão 16. A crise política do Império Brasileiro, que resultou na abdicação de Dom Pedro I, teve como cerne a disputa entre a inclinação centralista, absolutista do monarca e a defesa do federalismo pelas elites econômicas regionais. A renúncia do imperador em 1831 resultou, letra A, transferência do poder das elites regionais aos regentes, ordem política que se mostrou frágil e abriu caminho pela levante de oposições e populares. Não esquecendo que, quando Dom Pedro I vai abdicar o trono brasileiro, deixa seu filho, príncipe regente Dom Pedro de Alcântara, que só tinha 5 anos de idade. Então ele não podia assumir o trono. Então o que vai acontecer? Dentro da Constituição brasileira de 1824, tinha que ter a regência, que ia administrar o país até que o imperador tivesse maior idade. Questão 17. A Constituição Imperial de 1824 estabeleceu a divisão dos poderes em legislativo, executivo, judiciário e moderador. O poder moderador era exercido pelo imperador e tinha característica centralizador. Pode-se afirmar que o poder moderador, letra D, garantiu prerrogativas para o imperador controlar a política do país. Questão 18. Em 1823, durante o primeiro reinado brasileiro, a Assembleia Constituinte foi dissolvida. Esse ato pode ser explicado, entre outras razões, letra D, pelo descontentamento do imperador com anteprojeto constitucional denominado Constituição da Mandioca, na qual o poder ficaria centrado no legislativo e não nas mãos do imperador. Questão 19. Durante o processo de independência política do Brasil, a construção da unidade territorial do país esteve ameaçada porque, questão correta é a letra E, a permanência de tropas portuguesas no controle político estratégico de províncias do Nordeste dificultava a adesão dessa região à independência oficializada no Rio de Janeiro. Questão 20. A independência, porém, pregou uma peça nessas elites. Um ano após ser convocada, a Assembleia Constituinte foi dissolvida e, em seu lugar, o imperador designou um pequeno grupo para dirigir uma Constituição digna dele, ou seja, que lhe garantisse poderes semelhantes ao dos reis absolutistas. Um exemplo disso foi a criação do poder moderador. Esse poder, questão correta, é a letra E. Oferecia importantes prerrogativas
ao imperador como indicar presidentes de províncias, nomear senadores e suspender os magistrados. E assim tem o desafio aí, a questão correta é a letra A. Pessoal, espero que vocês tenham pego aí a nossa correção aí da independência do Brasil e a primeiro reinado, tá? E então a gente se vê na próxima aula. Um abraço, tchau e até a próxima correção.